Olá, queridas irmãs! Eu estava aqui lendo o livro Nosso Lar, no capítulo de hoje. Espero que você também esteja lendo o seu, porque o espírito da letra tem essa finalidade, a finalidade de fazer a gente extrair da letra fria, não é? Do símbolo gráfico, o ensinamento e, mais do que isso, a revelação que André Luiz coloca ali por detrás, não é? Por baixo. Quando a gente lê correndo, a gente passa por cima e não percebe. Mas quando a gente vai devagarzinho, como nós temos feito, nós vamos aprofundando as revelações. Então, hoje, o capítulo vai falar sobre o serviço. Capítulo 28. O livro Nosso Lar, este aqui, olha, você encontra com facilidade para adquirir. Em alguns sites da internet, inclusive, disponibilizam um livro online, um livro virtual. Você poderá copiá-lo. Não deixe de ler a obra, porque isto nos enriquece. Não seja apenas aquele que escuta, aquele que assiste o programa Espírito da Letra. Vá mais além. Faça a sua parte. O capítulo hoje fala do serviço. No capítulo anterior, André encontra o trabalho. Lembra-se? Ele estava naquelas câmaras horríveis, aquelas coisas, aquelas criaturas que vomitavam aqueles fluidos pestilentos. Agora, você se lembra que André Luiz chegou de manhã lá para trabalhar, depois da entrevista com o ministro Genésio, o Tobias o levou para as câmaras de retificação. Agora, vamos para o capítulo 28, em serviço. Acompanhe o texto. Encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, portanto, já estavam de tarde. André Luiz trabalhou o dia todo. Tobias ligou o receptor, um aparelho que recebia notícias, a fim de ouvir os samaritanos em atividades no umbral. Justamente curioso, vinha saber que as turmas de operação dessa natureza se comunicavam com as retaguardas da tarefa em horas convencionais. Olha, os samaritanos vai falar com o pessoal do Nosso Lar, o grupo dos samaritanos vai falar com o Nosso Lar todos os dias às 6 da tarde, por exemplo. Eu estava muito cansado, diz André. Sentia-me algo cansado pelos esforços intensos que eu havia despendido. Mas meu coração entoava hinos de alegria interior. Recebera a ventura do trabalho, afinal. E o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Quando o contato elétrico se estabeleceu, o pequenino aparelho, sob meus olhos, começou a transmitir o recado, depois de alguns minutos de espera. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. É como aquelas coisas do filme que você assiste. Câmbio! Alô, fulano chamando o outro. Câmbio! Nave chamando a base. Câmbio! Não é? Mais ou menos assim. Aqui era Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando das trevas espirituais 29 irmãos. 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica, totalmente prostrados. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Diz André, não é? Narciso olhou para Tobias, Tobias olhou para Narcisa e parece que um diz para o outro, mais serviço, mais coisa para chegar, mais gente. Meu Deus, 29 e nós estamos aqui sem muita gente porque está todo mundo lá com os samaritanos. E eu fiquei perguntando comigo mesmo, como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Ora, Tobias então sorriu e me explicou. Agora, André, me diz uma coisa, você se esquece que você também chegou ao Ministério do Auxílio do mesmo jeito? Ora, você veio também carregado. Eu conheço o episódio da sua vinda, André. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos
de fluidos pesadíssimos. São aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro, o avestruz, só vai subir às alturas se ele for transportado. Enquanto que a segunda, a andorinha, corta rapidamente as vastas regiões do céu. E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa, ponderando. É muito grande a leva desta noite, Narcisa. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos. Não se aflija, respondeu Tobias. Vamos alojar os perturbados no pavilhão 7, que eram 22, e os enfraquecidos no pavilhão 33, na câmara 33. Em seguida, pensando mais profundamente, exclamou: resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. Nós temos câmaras, temos lugares. O mesmo, porém, não se dará no que diz respeito aos assistentes, a quem vai cuidar deles. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que agora envolvem o mundo dos encarnados. Vai ter guerra, eles foram todos para lá. Precisamos de pessoal do serviço noturno, porquanto os operários que vão chegar com os samaritanos estarão extremamente fatigados. E agora? O que será? Vai faltar gente? Como cuidar desse povo todo? A agonia do Tobias deve ser a nossa também. Como será que eles vão resolver isso? Próximo bloco. Fique conosco, a gente vai descobrir. Estamos voltando com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Hoje o capítulo 28, em serviço. O que nós vimos? Os samaritanos vão chegar. Mandaram uma comunicação dizendo que virão com eles 29 espíritos necessitados. 22 precisando de enfermagem, mas detida, e 7 extremamente abatidos. Sem condições psíquicas nenhuma. Precisam ficar em lugares diferentes. Tobias olha para Narcisa, Narcisa para Tobias, temos que resolver isto. Então Tobias diz, vamos colocar uns no pavilhão 7, os 22 que estão perturbados no pavilhão 7. E os outros 7, vamos colocar nas câmaras de número 33. Um local, um alojamento, uma enfermagem, onde eles poderiam ficar também abrigados, na condição específica em que se encontravam. Só que eles dizem, mas nós estamos com o problema. Nós temos as camas, temos os lugares, mas faltam as pessoas para cuidar deles. Os nossos trabalhadores mais fortes foram convocados pelo Ministério da Comunicação. Lembram-se? Nosso lar está vivendo aquela situação da pré-guerra do ano de 1939. E agora? Eles foram trabalhar lá. Os que estão chegando, os samaritanos, estão extremamente extenuados. Nós temos uma dificuldade de arrumar pessoas para ajudar. Como é que nós vamos sair dessa situação? Meu Deus do céu. Aí, quem está ali do lado? Quem está ali do lado? Ouvindo? Vamos precisar de gente. Trabalhadores. Meu Deus do céu. Aí diz André Luiz, eu me ofereço com prazer, para o que possa aproveitar, disse espontaneamente. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar carinhosa alegria íntima. E ele, olhando, perguntou-me, mas você está resolvido a permanecer nas câmaras durante a noite? E eu respondi, assim, animado, ora, os outros não fazem isso também? Outros não fazem do mesmo jeito? Eu me sinto disposto e forte, preciso recuperar o tempo perdido. André já tinha trabalhado o dia todo, desde de manhã até a noite onde eles estão agora. E ele pergunta, o Tobias, mas você vai ficar aqui durante a noite? Está disposto? Ora,
os outros não fazem isso, eu preciso aproveitar o tempo que eu já perdi, não posso ficar querendo descansar, nada disso. Ai, poxa vida, que bonito, não é? Olha, ânimo, entusiasmo, vendo a necessidade, candidatando-se. Nenhum dos dois pediu para ele, ô André, nós temos um serviço extra, e não dá para você fazer um pouquinho, né? Fazer uma hora extra, uma boquinha a mais, né? Você pensa nos bônus hora que você vai ganhar. Não, ninguém pediu nada para ele. Ele, André Luiz, é que quis. Tobias abraçou-me e acrescentou: pois então, André, aceito confiante a sua colaboração. Narciso e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salústio, 2 irmãos da minha confiança. Não posso eu permanecer aqui de plantão noturno, uma vez que eu tenho compromissos anteriores que eu já assumi. No entanto, caso necessário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando quanto possível a sua execução. E descortinou-se campo enorme de providências. Enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem, eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 e na câmara 33. Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar do cansaço dos braços, experimentava júbilo inexcedível no coração. Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava francamente na compensação dos bônus hora, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe, perante os benfeitores que havia encontrado no Ministério do Auxílio. Poderia eu estar trabalhando e apresentar a eles o meu esforço. Isso me alegrava. Não queria saber de bônus hora, não queria saber de ter ficado ali mais tempo do que era permitido, me esforçando. Eu estava feliz por fazer isso. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: desejo a você muita paz em Jesus. Boa noite e serviço útil. Amanhã, às 8 horas, você poderá descansar. Veja só, André já tinha trabalhado desde a manhã do dia anterior. Poderia ter ido descansar, mas vai fazer o plantão noturno e vai ficar a noite toda, até às 8 da manhã do dia seguinte. Aí Tobias explica: o máximo de trabalho cada dia é de 12 horas. Mas estamos em circunstâncias especiais. Vamos ter que trabalhar mais do que o normal. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. E então, a sós, com o grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Pude estar com eles, pude cuidar de cada um deles. Dentre as figuras de auxiliares presentes, a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos mentalmente, me cativou. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos como mãe, maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-se com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer da sua conversação carinhosa. A velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Coisa boa, encontrar alguém simples que faz por amor o seu trabalho. Nós vamos ver no próximo bloco o final deste capítulo, quando André então entra em contato com Narcisa e nos dá notícia dessa benfeitora inigualável que vai marcar a vida de André Luiz nesta obra Nosso Lar. Fique conosco.
Estamos de volta com o Espírito da Letra, estudando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar, no capítulo 28. O serviço ativo, em serviço, André Luiz trabalhando. Nós vimos então nos blocos anteriores que precisavam de ajuda, os samaritanos iam chegar, o Tobias não podia contar com muitos auxiliares, faltava gente, André Luiz então feliz se oferece, já tinha trabalhado, já podia estar indo pegar seu colchãozinho para descansar um pouquinho, mas não, vai fazer falta o trabalhador, ele então se candidata, vai trabalhar a noite toda nas câmaras de retificação, com aqueles odores pútridos, com aquelas emanações cadavéricas, com os vômitos de todos os que chegaram, porque imagina, os que já estavam lá até que já estavam melhorzinho, mas os que vão chegar agora são gente que está poluída lá do umbral, imagina. Como que já não devia estar bem ruinzinho, não é? Bem pior. André Luiz se candidata, feliz. E agora está sozinho com Narcisa, a enfermeira. E ele então começa a conversar com ela, uma velhinha bondosa, uma alma nobre. E ele então pergunta a ela, ô, dona Narcisa, a gente até imagina André Luiz lá, né? Nas câmaras de retificação, assim, meio tímido, não é? Dona Narcisa, posso perguntar uma coisa para a senhora? Fala, André, fala. Ela era boazinha mesmo, né? Dos bonzinhos a gente abusa, né? Olha, e a senhora, faz tempo que já está aqui dentro? Querer dizer aqui dentro quer dizer, né? Nesse buraco fedorento, essa coisa feia, essa coisa que só tem gente sofrendo. Ele não disse isso, eu estou encenando um pouquinho, senão não fica com graça a coisa, né? Aí, depois de ouvir a pergunta do André, eles que estavam conversando com amizade, com bondade, ela respondeu para ele. Acompanhe o texto aí. Olha, faz tempo sim, André. Permaneço nas câmaras de retificação, em serviço ativo, há 6 anos e alguns meses. Entretanto, me faltam mais de 3 anos para realizar meus desejos. E eu fiquei olhando para ela, desejo, 3 anos, que desejos será que são esses? Ela então me explicou. Eu preciso de um endosso muito sério, disse Narciso olhando para ele assim. Mas endosso? Que negócio é esse? Que endosso é esse? Endosso é quando alguém autoriza um outro a fazer alguma coisa, não é? Mas que endosso é esse? Eu preciso encontrar, André, alguns espíritos amados lá na Terra, para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão de meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada e aflita. Aconselharam-me então a recorrer à ministra veneranda, a nossa benfeitora da regeneração. E ela me prometeu que endossaria, ela assinaria junto comigo o meu pedido no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu corrigisse certos desequilíbrios do meu sentimento. No primeiro instante, quis recusar, considerando essa exigência muito grande, demasiadamente forte. Depois, reconheci que a ministra estava com a razão. E ganhei muito, aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana. E creio, viverei com dignidade espiritual, a minha futura experiência na Terra. E aqui termina o capítulo 28, quando a gente aprende que para ajudar aqueles que queremos, que é outra revelação de André Luiz, precisamos estar preparados para isso. Não adianta voltarmos à Terra junto dos que amamos se nós não estamos adequadamente capacitados. A ministra veneranda não se fez de difícil, não, mas ela fez o quê? Ela pediu a Narcisa, vendo o que você vai ter que fazer na Terra, você que já falhou nas relações afetivas do passado, precisa estagiar aqui, se quiser que eu endosse o seu pedido. Você precisa ter 10 anos de trabalho profícuo que te enriqueçam, para que depois você possa estar junto daqueles a quem quer ajudar, em condição de realmente ajudar.
No começo, a nossa rebeldia, o nosso estágio assim de querer as coisas fáceis, não é? Fez Narcisa pensar que, 10 anos nas câmaras de retificação. Imagina. Mau cheiro, gente sofrendo, gritando, fábrica de louco. 10 anos era muito para mim. Mas eu percebi, diz Narcisa, que foi um aprendizado, está sendo um aprendizado essencial para a minha transformação. E então eu vi que a ministra veneranda tinha razão. Claro, queridas irmãs, os ministros têm razão, esses espíritos superiores têm razão, nossos mentores têm razão, nosso espírito protetor tem razão, sempre tem razão. Por quê? Porque eles são melhores do que nós. Eles sabem mais, eles veem mais longe. A gente vê o capricho de agora, a contrariedade, o nosso desejo frustrado. Eles não, eles veem nossos defeitos que precisam ser depurados, precisam ser trabalhados com esmero, com afinco, por 10 anos, para que a gente perceba se realmente estamos dispostos a mudar-nos em função do trabalho. Se fosse um ano só, dá para fingir bem em um ano e continuar a mesma porcaria. 2 anos dá para fingir um pouco e continuar do mesmo jeito. 3 anos, tem pessoas que param de fumar 5 anos e depois voltam a fumar, ou a beber, ou a viciar-se, porque continuaram viciados durante esse tempo. 10 anos, pede veneranda, para que a repetição e o amadurecimento penetrassem o âmago do espírito de Narcisa. E ela está reconhecendo agora que a ministra tinha razão. Estaremos reconhecendo a razão dos espíritos amigos que nos empurram para o bem, para a gente ter paciência, para nos ajudar a enfrentar os obstáculos sem titubear? Pense nisso. Enquanto o problema está com você, é porque você ainda precisa do problema. Quando você aprendeu tudo que o problema tem para te ensinar, naturalmente o problema vai embora. E outro vem no lugar dele, para testar a outra área da nossa fragilidade emocional. Tá vendo? Ensinamentos. Nosso Lar, Narcisa, André Luiz, veneranda, quantas coisas boas para nos ajudar a ser melhores, tá bem? Esperamos você no próximo O Espírito da Letra. Muito obrigado e muita paz.